Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, divino amigo, queremos nesse instante te suplicar, Mestre amado, que tu permitas que em teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, que em nome de todo falangiário do bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós darmos materialmente falando, por iniciado ou reiniciado, o nosso Evangelho dessa sexta-feira, dizendo: graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos, votos de muita paz, mas é de muita paz mesmo, ok? Não nos esqueçamos disso. A paz do mundo começa em mim. Quando eu entender isso, eu vou estar em paz. Irei transmitir a paz, ok? Quero lembrar, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, de que temos a necessidade imperiosa de darmos o like. Esse like é imprescindível. Diariamente dar o like. Precisamos também compartilhar com aqueles irmãos que nós temos uma certa intimidade. Precisamos, outro sim, acionar o sininho àqueles que ainda não acionaram, para que o YouTube reconheça que o nosso trabalho é sério, não nos tire do ar e mais pessoas, quem sabe, venham a praticar o Evangelho de Jesus em seus lares, não é? Então, façamos a nossa parte, meus irmãos, façamos a nossa parte. A página de hoje é do livro Sinal Verde, de um dos nossos mentores, o André Luiz, um dos nossos patronos, o André Luiz, onde ele vem tratar do assunto parentes difíceis. Será que algum de nós tem algum parente difícil? Olha, ouve o que ele nos diz. Parentes difíceis, aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaça uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimentos ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior, nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas que contraímos em atacado. Que Deus nos abençoe. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos tendo a oportunidade ímpar de mais uma vez refletirmos sobre as nossas dificuldades.
Ora, se a doutrina espírita nos orienta, nos ensina que Deus é justo, e aliás todas as outras doutrinas ensinam também isso, a justiça divina. Então não seria possível que esse mesmo Deus justo nos desse um parente difícil para infernizar a nossa vida, à toa, só por vontade do parente. Não tem cabimento. É claro que existe alguma coisa entre eu e ele, que o abençoado véu do esquecimento fez com que nós não nos lembremos, nem nós e nem eles, é claro, que justifica essa presença desse ser diferente de nós no nosso seio familiar. Aí eu tenho uma família difícil, ou um ente difícil na família. De graça? Não. Não foi de graça. Não é de graça. Então cabe a mim, como disse o André Luiz, trabalhar com a generosidade e a compreensão de certas leis de Deus. E só assim eu poderei observar melhor a situação. Assim como se eu estivesse de fora, observando uma partida de, sei lá, de sinuca. Quem está de fora vê melhor do que quem está ali no jogo. Também nós precisamos nos colocar a par daquilo que nos parece um problema para podermos analisá-lo fria e generosamente. Vamos perceber que estamos juntos num emaranhado de fatos feitos por nós mesmos. E existe um ditado que diz que o filho difícil é aquele que mais precisa de atenção. Por que será que a sociedade convencionou esse ditado? Porque mesmo sem ter conhecimento prévio das razões que o justifiquem, a sociedade, intuitivamente, ela sabe que ela é devedora do problema que causa aquela desunião. Então, na verdade, o ser difícil é aquele que mais precisa de atenção, porque eu é que devo a ele, não é ele que deve a mim. É preciso eu aceitar isso, porque se eu não aceitar, eu vou continuar tendo como inimigo, como uma pessoa não quista, não benquista, e não é o caso. Então, meus irmãos, que nós lembremos que não vale a pena, e não é o caso de internar o fulano, ou sair de perto do fulano, não dar confiança ao fulano que vai resolver a questão. Porque a causa real só vai acabar realmente quando houver a quitação do débito, que nós contraímos por atacado e pagamos em cotas parceladas. E aí ele veio agora, e se eu não procurar me harmonizar, ele vai voltar. O único caminho para quebrar essa chamada bola de neve, esse círculo vicioso, é o amor. Então eu preciso procurar amar aquele ser difícil, mas amar de todo o coração, de todo pensamento, de todo sentimento. Não porque eu seja bonzinho, seja o melhor do mundo, mas porque eu já entendo que eu fui o causador dessa desavença, dessa dificuldade que esse companheiro vem trazendo consigo. Então, pensemos e decidamos. Nós queremos quitar esse débito nessa, ou queremos ter a necessidade de mais uma cota a pagar?
É como se nós refinanciássemos o empréstimo, a dívida. Estou devendo 1.000, não posso pagar, pago X reais, 500 reais, 600, sei lá, e o resto eu pago mês que vem. Esse mês, nesse caso nosso em voga, é na próxima vida. Quer dizer, minto, perdão, na próxima existência. A vida nós só temos uma. Mas na próxima existência, aquele ser vai voltar numa outra condição, mas vai voltar ali ó, no meu calcanhar. Até que eu consiga ressarcir-me com a lei de amor. Enquanto isso eu não fizer, o problema persiste. Ok, meus irmãos? Quero convidar a todos vocês a que juntos nós oremos, porque só o caminho da oração vai nos fazer entender tudo isso e procurar modificar o nosso sentimento, nossos pensamentos. Vamos orar? Juntinhos? Vamos? Então vamos. Vamos dizer assim, lá do fundo do nosso coração: Jesus, divino amigo, querido, mestre de todas as horas, é nesse instante que estamos aqui reunidos, um punhado de filhos teus, a te suplicar, mestre amado, que tu nos abençoes, que tu abra, Jesus, as nossas mentes, que nós consigamos pôr em prática os ensinamentos que tu envias para nós através dos seus prepostos. Queremos te pedir o mesmo, Jesus, pelos nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo, que todos possam ser também por ti assistidos, para que eles também possam compreender e praticar o bem, praticar o amor àquele ser difícil. Queremos te pedir, Jesus, pelos nossos lares, mas não podemos, mestre querido, deixar de pedir por aqueles que não têm lares. Pedir pelos lares dos nossos vizinhos também. Pedir pelos irmãos que não te conhecem, mestre amado. Pelos que não têm quem ore nem quem peça por eles. Te pedir pelas crianças e pelos idosos. Te pedir pelos irmãos que estão encarcerados agora, pagando dívidas contraídas na sociedade. Que eles possam, nessa oportunidade, raciocinar, refletir e traçarem consigo mesmo uma meta de não mais cometerem delitos que precisem levá-los até lá. Queremos te pedir, Jesus, por aqueles irmãos que estão desencarnando por conta dessas guerras fomentadas aí por esses dirigentes, a quem nós pedimos que tu os abençoe também, mestre. E guerra que nos referimos a todos e de todos os matizes. Queremos te suplicar, meu Deus amado, meu Jesus, pelos irmãos que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores em seus lares. Pedir pelos lares em desarmonia. Te pedir, Jesus, enfim, por toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Seja conosco, Jesus. Permita-nos avançar em direção à frente e ao alto, mas sempre com a tua presença em nossas vidas, Jesus, nos orientando, nos ajudando. Que assim seja. Muito obrigado. Quero agradecer de coração. Muito obrigado. E quero pedir, Jesus, que tu permitas que em teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e também dos espíritos que fomentam o bem na humanidade, a permissão para interrompermos esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês por nos aturarem, por nos ajudarem a fazer esse Evangelho. Que Deus, em sua infinita bondade, possa abençoar
a cada um de vocês. É o meu maior desejo, ok, meus irmãos? Que todos nós, possamos daqui a pouco estar dizendo assim: depois que eu iniciei a prática do Evangelho de Jesus em meu lar, em meu coração, a minha vida está mudando para melhor. Por que muda, meus irmãos? Não tenhamos dúvida disso. Muda. Depois que nós praticamos o Evangelho de Jesus, a nossa vida vai mudando aos tiquinhos. Mas é preciso lembrar-nos de que a dívida é longa. Quantas vezes nós já estivemos por aqui? Então, não é agora, de uma hora para outra, só porque começou a fazer o Evangelho ontem, que vai mudar, não. A persistência é que vai fazer com que a gente vá merecendo um pouquinho de melhor aos poucos, tipo conta a gota. Mas daqui a pouco a gente vai perceber. Isso eu desejo a todos vocês, meus irmãos, tanto quanto desejo para mim, ok? Um beijo grande, no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.